noite, meus amigos e minhas amigas, no nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos abençoe e nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Vamos, gente, gravar o nosso vídeo de hoje. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Então, você pode pegar aí o seu catecismo, tá bom? A gente está na reta final do nosso estudo sobre Jesus Cristo, a Cristologia. A última aula nós estudamos sobre a ressurreição de Cristo. Hoje nós vamos estudar, nós paramos no parágrafo 655, foi o último parágrafo que a gente estudou. Os 656, 657 e 658 é resumo, que eu pulo, né? Então, se você quiser ler, é bom você ler para você fixar mais, né, sobre a doutrina. Então, hoje nós vamos a partir do parágrafo 659, 659, na página 189, repetindo, página 189, parágrafo 659. Do Catecismo da Igreja Católica. O título é Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É o que nós chamamos na teologia de ascensão de Cristo. Jesus, que pelo próprio poder dele, né, vai para o céu, volta para o Pai, né, depois que ele veio, realizou a sua missão na Terra durante 33 anos, depois ressuscitou, morreu, ressuscitou, ficou ainda 40 dias aqui ressuscitado, e depois ele volta para o Pai, nesse tempo que nós chamamos de ascensão de Cristo. Aí começa o que nós chamamos de tempo da igreja. Até quando Jesus volta para o Pai, até a sua segunda vinda, que nós vamos ver também mais para frente, é o que nós chamamos de tempo da igreja, ou tempo da misericórdia. É o tempo que Deus nos dá para a nossa conversão de vida, não é? Para que a gente possa buscar o reino de Deus já aqui neste mundo, e quando Jesus voltar, no que nós chamamos de parousia, que é a sua segunda vinda, aí sim, Jesus vai encerrar a história. Termina a história do mundo e a nossa história. Ok? Claro, gente, que a nossa história termina com a nossa morte. Não é? Então, ou a nossa história termina com a nossa morte, ou com a segunda vinda de Cristo, que nós não sabemos quando será. Jesus não marcou data. Ok? Nós vamos falar sobre isso mais para frente. E quando ele fala aí que ele está sentado à direita de Deus, quer dizer que ele voltou para a majestade dele que ele tinha antes da encarnação. Que Jesus, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sempre existiu. É o verbo que diz lá São João. O verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Então, o verbo se encarnou como um homem e depois voltou para o Pai
para assumir novamente a sua majestade infinita. Não quer dizer que lá no céu tem uma cadeira para Jesus, para ele sentar à direita do Pai, nada disso. Isso aí é uma simbologia, que quer dizer que Jesus tem a mesma divindade do Pai. Está à direita do Pai quer dizer a mesma majestade divina que Deus Pai tem, Jesus também tem, e o Espírito Santo também tem, porque a Santíssima Trindade é uma única pessoa divina, ok? Mesmo sendo 3 pessoas diferentes, ok? Nós já falamos aí fizemos aí vários vídeos sobre a Santíssima Trindade, ok? Então vamos ver o que o Catecismo nos ensina sobre a ascensão de Jesus ao céu, ok? E o Senhor Jesus, depois de ter falado para os apóstolos, né, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 19. Então, os apóstolos viram Jesus voltar para o Pai, voltar para o céu. O corpo de Cristo foi glorificado desde o instante de sua ressurreição. Olha aí. Então, Jesus era o mesmo corpo dele, mas um corpo glorioso. São Paulo diz que vai acontecer a mesma coisa com a gente, quando a gente ressuscitar. É o mesmo corpo, por isso que nós cremos na ressurreição da carne, mas é um corpo glorificado, glorioso, ok? Que não vai estar mais sujeito ao espaço, ao tempo, dor, nada. Aconteceu isso com Jesus. Então, o corpo de Jesus foi glorificado desde o instante de sua ressurreição. Como provam as propriedades novas e sobrenaturais de que desfruta a partir de agora seu corpo em caráter permanente. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 31, e o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 e 26. Mas durante os 40 dias em que vai comer e beber, familiarmente com seus discípulos. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 41. E instruí-los sobre o reino. Então, Jesus vai instruir os apóstolos. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 3. Sua glória permanece ainda velada sob os traços de uma humanidade comum. Marcos capítulo 16, versículo 12. Lucas 24, 15, São João 20, versículos 14 e 15, e capítulo 21, versículo 4. A última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível de sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem. Olha aí, é uma simbologia. Então, a nuvem é uma simbologia. Atos capítulo 1, versículo 9, Lucas 9, 34, 35 e Êxodo capítulo 13, versículo 22. Então, gente, vamos, para a gente poder explicando, a gente já vai lendo e vai explicando para a gente poder entender. Então, aqui o Catecismo diz que o corpo de Jesus, ele, apesar de ser o mesmo corpo dele, tanto que ele diz, né, ainda está aqui as marcas, né, da crucificação, mas é um corpo que já não está mais sujeito ao espaço e ao tempo, tanto que ele aparece e desaparece, ok? É um corpo glorioso, glorificado, não é mais igual ao nosso corpo que é material, não, entendeu? Então Jesus já está num outro corpo, vamos dizer, é o mesmo corpo, mas numa outra dimensão, vamos dizer assim. Que, gente, por mais que a gente tente explicar, a gente não vai entender, porque é uma coisa sobrenatural, como diz aqui o catecismo, entendeu? São coisas sobrenaturais, e então isso não é fácil de explicar, ok? A gente só vai entender quando a gente passar por isso, quando a gente ressuscitar, e a palavra de Deus diz que o mesmo que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco, na ressurreição, ok? Então, Jesus permaneceu aqui 40 dias, comendo, bebendo, né? A gente vê com os discípulos, né? Ele pede lá um peixe para eles comerem, para ver que não é um fantasma. Um fantasma não come, um espírito não come. Então, Jesus comeu, bebeu, isso prova que era Jesus ressuscitado mesmo que
de uma outra forma, o corpo dele de uma outra, vamos dizer assim, dimensão, vamos dizer assim, entendeu? Então Jesus começou a fazer o quê? Instruir os apóstolos sobre o reino de Deus. Ele sabia que ele ia voltar para o Pai, mas ele faz o que primeiro? Instrui os apóstolos, por quê? Porque os apóstolos representam a igreja que ele fundou, sob Pedro e os apóstolos. Então Jesus voltou para o Pai, mas ele deixa quem? Ele deixa a sua igreja, que é o corpo de Cristo, para que continue ensinando aos discípulos, aqueles que seriam discípulos de Cristo, que somos nós. Quem é que nos ensina hoje as coisas? É a igreja. Então, a igreja aprendeu de quem? Aprendeu de Cristo. Por isso que ela é o corpo de Cristo, ok? Então, sua glória permanece ainda velada pelos traços da sua humanidade. A última aparição de Jesus, né, é aquela que ele chama os apóstolos ali para Jerusalém, e ali ele é arrebatado numa nuvem. Isso tudo é simbólico, tá? Porque a nuvem, gente, simboliza o quê? É a manifestação, é Deus se manifestando. Então, no Antigo Testamento, a gente vê isso. Quando Deus queria se manifestar, ele falava através da nuvem. Então, é um símbolo, ok? Então, Jesus também usou isso, porque Jesus também é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, ok? Onde já está, continuando aí, onde já está desde agora, sentado à direita de Deus. Marcos 16, 19, Atos 2, 33, Atos 7, 56. E também o Salmo 110, versículo 1. Então é aquilo que eu já falei, Jesus está à direita do Pai porque é a sua majestade divina, ok? Ele agora assumiu, né, diante de Deus o seu lugar na Santíssima Trindade, ok? Só de modo totalmente excepcional e único, ele se mostrará a Paulo como um abortivo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Em uma última aparição que o constitui apóstolo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 e Gálatas 1, 16. Então, São Paulo teve uma visão de Jesus. Ele não viu Jesus pessoalmente, não. Ele teve uma visão. Jesus falou com ele, né, através de uma aparição misteriosa, que nós também não sabemos, mas não foi. São Paulo não viu Jesus. Ele teve uma visão, ou Jesus falou com ele, né? Tanto que ele fala, para mim, ele apareceu como se fosse um abortivo. Por que ele fala isso? Porque ele perseguia os cristãos. Então, ele não se sentia digno nem de ser chamado apóstolo. Mas depois, sim, Deus, né, Jesus o chama de o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele ia evangelizar aqueles que não eram judeus. E São Pedro evangelizou aqueles que eram judeus, tá? Cristãos que vinham do judaísmo. Paulo não. Paulo, ele pregou primeiro para os judeus, como os judeus não quiseram aceitar a mensagem dele, ele passou a pregar para aqueles que não eram judeus, que eram chamados de gentios ou pagãos, ok? Então, esse é o parágrafo 659. O 660 diz assim: o caráter velado da glória do ressuscitado. Por que fala isso? O caráter velado da glória do ressuscitado. Porque, gente, ninguém pode ver a glória de Deus. Já expliquei sobre isso. Ninguém pode ver a Deus, a glória de Deus, e continuar vivo. Ninguém. Então, Deus mostra um pouquinho da glória dele, porque a glória dele mesmo, total, ninguém consegue. Deus é absoluto, é a sua majestade infinita. Entendeu? Então, ele mostra o quê? Um pouquinho da sua glória. Ele fala isso lá no livro do Êxodo. Tá? Eu vou mostrar para você um pouquinho da minha glória, porque realmente nenhum de nós consegue ver a glória de Deus e continuar vivo. Já expliquei isso aqui, fiz até uma comparação com o sol. Você não consegue ver o sol, olhar para o sol. Você vai olhar para aquele que criou o sol. Então, é uma coisa que nós não aguentaríamos, né? O seu corpo pecador, ok? Então, Jesus se mostra veladamente, inclusive na Eucaristia. Por que Jesus se esconde na Eucaristia? A igreja ensina isso. Por que Jesus quis se tornar pão para nos servir de alimento? Porque ele não pode se mostrar. Não é? Muita gente critica os católicos. Ah, mas esse Jesus que vocês creem aí é muito, vamos dizer, simples, não é?
se esconde num pedaço de pão, justamente. Por quê? Porque a glória de Deus realmente ninguém pode ver. Então, realmente, ele se dá a nós na humildade, porque ele é humilde, ele quer estar no meio de nós, mas ele sabe que a gente não aguenta. Então, ele se faz realmente pequeno, ele se esconde, inclusive na Eucaristia, para vir ao nosso encontro. É assim mesmo, ok? Durante esse tempo, transparece em sua palavra misteriosa a Maria Madalena. Ainda não subi para o Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Está lá em João, capítulo 20, versículo 17. Isso indica uma diferença de manifestação entre a glória de Cristo ressuscitado e a de Cristo exaltado à direita do Pai. O acontecimento, ao mesmo tempo histórico e transcendente da ascensão, marca a transição de uma para a outra. Interessante que Maria Madalena não reconhece Jesus. Ela pensa que é o jardineiro, não é? Ela só reconhece Jesus, não é? Quando Jesus começa a falar com ela essas palavras. Aí ela chama Jesus de Raboni, ou seja, mestre. Aí que ela reconhece que é Jesus. Aí muita gente pergunta, por quê? Por que isso acontece? Porque o corpo glorificado, o corpo glorioso, ele pode até mudar de feição, de face. É uma coisa que nós não conseguimos explicar, mas por isso que eu estou falando, o corpo glorioso, glorificado, gente, é uma coisa que nenhum de nós consegue explicar. Ok? Então, Jesus, ele assumia, pode ter assumido outras feições, entendeu? Os discípulos de Emaús também não reconheceram Jesus que andava com eles ali. Então é uma coisa que humanamente a gente não consegue explicar. Isso aí nós só vamos entender realmente na ressurreição. Por exemplo, Nossa Senhora. Não sei se você já reparou isso. Quando Nossa Senhora aparece, ela não aparece com o mesmo rosto. Em Lourdes, ela aparece de um jeito. Em Guadalupe, ela aparece de outro. Em Guadalupe, ela aparece como uma índia. Por quê? Porque o México é colonizado pelos astecas, maias, não é? É um povo descendente de índios. Tanto que ela apareceu para um índio, Juan Diego. Não é verdade? Aqui, em Aparecida, não foi uma aparição, foi uma imagem. Mas ela apareceu negra. Milagre de Deus. Por quê? Porque o Brasil estava vivendo na escravidão. Entendeu? Então ela apareceu negra. Apesar de Nossa Senhora ser branca, ela apareceu negra. Entendeu? Na Europa, quando ela aparece em Lourdes, em Fátima, ela já aparece como uma europeia. Não é? Branquinha, não é verdade? Então, o corpo glorioso, glorificado, lembrando que Nossa Senhora, né, já fiz um vídeo aí sobre a Assunção, é a única criatura humana que está no céu de corpo e alma, o corpo dela, mas já é um corpo totalmente glorificado. Então, o corpo de Nossa Senhora também muda de feição, assim como o de Jesus mudava. Entendeu? Isso é uma prova que Nossa Senhora também está no céu de corpo e alma. Entendeu? Porque muda de feição. Ok? Interessante isso. Isso é o parágrafo 660. O 661 diz assim: esta última etapa, então aí, o catecismo ensina que é a última etapa, ou seja, Jesus que volta para o Pai, a ascensão. Esta última etapa permanece intimamente unida à primeira, ou seja, à encarnação. A descida do céu realizada na encarnação. Olha, então Jesus desce, né, da Santíssima Trindade. A carta aos Hebreus fala que Jesus pediu a Deus um corpo para ele vir à Terra. E depois ele volta glorificado na ascensão, ok? Só aquele que saiu do Pai pode retornar ao Pai, ou seja, Cristo. Isso aí Jesus falou lá para os judeus, não é? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 28. Aí quando Jesus fala isso, os judeus ficavam doidos, né? Ele fala que ele veio do Pai, que vai voltar para o Pai, ou seja, né? É Deus. Aí os judeus ficaram aí que quiseram matar ele, né? Ninguém jamais subiu ao céu. Olha, tá vendo? Olha, isso aqui é importante. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Olha aí, João 3,13. Filho do Homem quer dizer o Messias. Daniel fala, os profetas falam. Esse Filho do Homem, porque ele é da descendência de Davi também. Por isso que essa expressão Filho do Homem.
Então, ele fala aí, ó, ninguém jamais subiu ao céu. Então, Elias não foi para o céu, Enoque não foi para o céu. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fica interpretando aí que Elias foi para o céu. Não foi. Aquele arrebatamento de Elias é simbólico. O céu estava fechado. Jesus diz aqui bem claro. Ninguém subiu ao céu antes da ascensão de Jesus. Foi a sua ascensão que abriu o céu. Aí sim. Depois que Jesus entrou novamente no céu, aí agora nós podemos ter acesso ao céu. Antes ele estava fechado por causa do pecado original. Então ninguém foi para o céu antes da ascensão de Jesus. Ok? Entregue as suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai, por causa do pecado, tá vendo? Está lá em João 14, versículo 2. Então, quem nos coloca de novo em acesso a Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. A vida e a felicidade de Deus, olha aí. Então, só Cristo pôde abrir esta porta ao homem. Acabei de falar, tá vendo? De sorte que nós, seus membros, tenhamos a esperança de encontrá-lo lá onde ele é nossa cabeça e nosso princípio nos precedeu, ou seja, Jesus Cristo. Então, São Paulo já disse, né? Jesus é o primeiro que ressuscitou, voltou para o Pai para nos preparar um lugar, não é verdade? Isso ele próprio disse no Evangelho de São João, para depois, sim, a gente, né, quando a gente deixar este mundo, a gente retornar para a casa do Pai, se nós formos santos, né, gente? Não é todo mundo que morre e vai para Deus, não. Ele está falando aqui aqueles que servem a Cristo, que seguem a Cristo, né? Então não é todo mundo, né? O padre José Augusto fala muito disso, o padre Léo falava muito disso. Não é porque Deus é bonzinho, entre aspas, que todo mundo vai para o céu. Não, Senhor. Né? Depois que morre, todo mundo vira bonzinho, todo mundo vira santinho, anjinho, né? Você vê aí, artista principalmente, né? Ah, fulano de tal morreu, virou anjo, né? A gente vê aí, né, na internet, né? Que virou anjo, né? A pessoa vira bonzinho. Mas, gente, não é assim não. Você tem que viver a sua vida seguindo e servindo a Cristo. Aí sim, depois você não vai virar anjo. Isso é um erro. Nem o seu filhinho, né? Que a gente costuma falar isso, né? A criancinha morreu, virou anjo. Ninguém vira anjo. Não ensine isso para o seu filho. Isso, teologicamente, é um erro. Ninguém vira anjo, gente. Nós somos humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Okay? Então, ninguém vira anjo. Ok? Então, não tem esse negócio que todo mundo que morre vai para o céu. Não tem isso. Tá? Jesus falou muito do inferno. Tá? Jesus falou. E não está vazio, não. A igreja nunca disse o nome, né, de ninguém que está no inferno. A igreja, por prudência, mas os santos já tiveram várias visões do inferno e ficaram horrorizados. As crianças lá de Fátima, não é? Nossa Senhora mostrou para eles a visão do inferno. Aí muita gente fala, nossa, que mãe ruim, mostrou o inferno para as crianças. Ué, então Jesus também é ruim, porque Jesus falou do inferno várias vezes. Ué, gente, a verdade é verdade, gente, tem que ser falada. Claro que você não vai falar para uma criança de 5, 6, 7 anos, mas começou a ter noção das coisas, 10, 11, 12 anos, já tem que falar que existe céu e existe inferno. E os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. Tem que falar a verdade. Você vai mentir para a criança? Você vai viver a vida toda falando mentira para a criança? Não, tem que falar a verdade. Não tem esse negócio de que todo mundo que morre bonzinho vai para o céu, não. Você tem que viver de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Então, se você sabe que aquela pessoa ali não queria saber de Deus, então não fique falando aí que morreu, virou anjo e foi para o céu. Não fala, porque você sabe que não é verdade. Nós não podemos julgar. Não estou falando que nós temos que julgar o outro, mas também não temos que ficar mentindo também. Né? Mentindo para o outro, achando que todo mundo que morre vai para o céu. Não é verdade. Entendeu? Então tá bem claro aí. Esse é o parágrafo 661. O 662 diz assim: e quando eu for elevado da terra, Jesus falando, atrairei todos a mim. João, capítulo 12, versículo 32, ou seja, na cruz, né? A elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu. É o começo dela. Então, a ascensão de Jesus começa já na
sua morte, ok? Depois são etapas, né, gente? Por isso que a gente fala morte, né, paixão, morte, ressurreição e ascensão. É tudo um processo, ok? Jesus Cristo, o único sacerdote da nova e eterna aliança, não entrou em um santuário feito por mãos de homens, e sim no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Então, gente, Cristo é o único sacerdote, tá? Os nossos padres, eles são ministros de Deus, mas o único e verdadeiro sacerdote é nosso Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu uma vez por todas como vítima de expiação pelos nossos pecados na cruz, ok? Então está lá em Hebreus 9, 24 sobre isso. No céu, Cristo exerce um caráter permanente seu sacerdócio. Por isso é capaz de salvar totalmente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, visto que ele vive eternamente para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Como sumo sacerdote dos bens vindouros, Hebreus 9, 11, ele é o centro, olha aí, ele é o centro e o ator principal da liturgia que honra o Pai nos céus. Olha que interessante. Apocalipse, capítulo 4, versículo de 6 a 11. Então, gente, esse parágrafo 662 aqui, a gente tem que explicar uma coisa. Veja, Cristo é o único sacerdote, porque eu já expliquei, ele é o único que ofereceu, né, um sacrifício, a sua vida, por cada um de nós, ok? Por isso São Paulo fala que ele é o único mediador, a ponte entre Deus e o homem, ok? E fala aqui que por meio dele, né, Deus, não é, vamos dizer assim, olha só, por isso, porque ele está no céu, ele exerce um caráter permanente, seu sacerdócio, por isso é capaz de salvar totalmente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus. Olha aí, então, por meio de Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus. Não existe outro caminho. Ele já disse lá no Evangelho de São João: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Artigo definido e singular. Entendeu? Então, gente, salvação é somente em Jesus Cristo. Não tem choro nem vela. Não tem A, B ou C. É só Cristo e pronto. Então não tem esse negócio. Já falei isso aqui várias vezes, mas eu vou repetir, porque aqui é o assunto. Não existe salvação fora de Cristo. Então, as outras religiões, elas não salvam, não levam para o céu. Aqui o catecismo está explicando bem claro. O único que está no céu e é o nosso Salvador, por quê? Porque foi o único que morreu na cruz e ressuscitou por nós, para apagar, né, os nossos pecados e pagar diante de Deus os nossos pecados, que eu já expliquei também sobre isso, é Cristo. Então, gente, pelo amor de Deus, não vamos cair nessa conversa de que todas as religiões são boas. Todas, né? Deus é um só. Tudo bem, Deus é um só, mas o único que salva é Cristo. Não tem choro nem vela. Então, tem pessoas boas nas outras religiões. Os fundadores de religião são boas pessoas. Nós não estamos falando isso, tá? Mas não pode se colocar no mesmo patamar, gente. Essas pessoas também precisam da salvação de Cristo. Buda precisa da salvação de Cristo, não é? O senhor Allan Kardec, que fundou o Espiritismo, precisa da salvação de Cristo, ok? Todos os fundadores, Maomé precisa da salvação de Cristo. Todo, não tem exceção para ninguém, ninguém, ok? E outra, ninguém pode ser o Salvador a não ser Cristo. Então, nós católicos jamais poderemos dizer que a Virgem Maria, os anjos e os santos nos salvam. Eu nunca ouvi, mas pode ser que alguém, né, possa levantar isso, que nós possamos colocar alguém no lugar de Cristo. Não, não pode, não tem como, ok? Então, o único Salvador é Cristo. Agora, veja,
Diz aqui que Jesus também intercede por nós. Ele vive eternamente para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Como sumo sacerdote dos bens vindouros, Hebreus 9, 11. Olha só, ele é o centro e o ator principal da liturgia que honra o Pai nos céus. Então, Cristo, ele é o ator principal, ele é o centro, ou seja, ele é o principal. Numa peça de teatro tem o protagonista, uma novela. Todo mundo aqui já viu uma novela. Tem o protagonista, mas tem os outros atores que trabalham com o protagonista, não existe? Mal comparando, no céu é a mesma coisa. O ator protagonista é Cristo, é o centro, é o principal, que não pode morrer. Tanto que quando tem uma novela que o principal morre, não presta, a gente detesta, não é verdade? Por quê? Porque o principal é o protagonista, é o ator principal. Então, Cristo é esse ator. Mas isso não exclui os outros atores, que senão não tem novela, ninguém trabalha sozinho. Gente, isso é uma comparação maravilhosa do céu. O céu é isso. Gente, é uma comparação, pelo amor de Deus, tá? Então, no céu existe o ator principal, que é Deus, que é Jesus, mas existem os outros atores, que também trabalham junto em conjunto com o protagonista. O protagonista é o astro principal, mas sem os outros também, o protagonista não trabalha sozinho. Senão não tem novela, não tem teatro, não tem cinema, não é verdade? Um filme não é feito só com um ator só. Então, Cristo é o ator principal, é o nosso Salvador e também o nosso intercessor. Mas ele não é o único intercessor. Por isso que no céu, por isso que Santa Teresa d'Ávila, ela tinha essa frase: onde está o rei, está toda a corte. É isso que ela quer dizer. Ele tem o ator principal, que é o rei, que é Jesus, e a corte está ali junto com o rei. Então é quem? É os anjos, é os santos e é a Virgem Maria, que também, junto com o rei, intercede por nós. Então o rei é o principal, Cristo é o ator principal. Mas isso não quer dizer que não tenha os outros atores também, coadjuvantes, vamos dizer assim. Não existe isso, né? O ator principal e o ator coadjuvante, aquele que trabalha junto com o ator principal. Então, o céu é isso, meus queridos. Então, olha só como é que é uma comparação bonita, não é? Então, Jesus é o único Salvador, único. Agora, ele não é o único intercessor, ele é o principal. Ele é o chefe, vamos dizer assim, o artista principal. Mas não quer dizer que não tenha os outros artistas coadjuvantes, que também, junto com o rei, junto com o ator principal, intercede por nós no céu. É muito bonito, gente, essa comparação que a gente pode fazer de Jesus, dos anjos, dos santos e da Virgem Maria. Entendeu? Que para nós católicos é abaixo do ator principal a atriz principal, de segundo patamar, vamos dizer assim. Ninguém pode comparar com Jesus, mas, né, numa novela tem aquele que é mais importante e depois tem os outros personagens principais, não é verdade? Então Nossa Senhora, né, tem um lugar também cativo aí. Né? Por quê? Porque a mãe do rei, né, então ela está intercedendo por nós. Mas salvação, gente, o ator principal é somente nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém mais. Ok? Então, esse é o parágrafo 662. O 663 diz assim: a partir de agora, Cristo está sentado à direita do Pai. Então, Jesus voltou para o Pai na sua ascensão, que nós já explicamos, pelo poder dele, e ali, simbolicamente, ele está à direita do Pai, que eu já expliquei o que é, não tem nada a ver. Não podemos interpretar o pé da letra, achar que no céu, né, tem uma cadeira lá para Jesus sentar do lado de Deus. Não tem nada disso. No céu não tem isso. O céu, gente, é um estado de vida. O céu não é um lugar, é um estado de alma. Tanto o céu, quanto o inferno, quanto o purgatório. Então não vamos achar que no céu tem uma cadeira lá, que Deus está sentado num lado e Jesus do outro. Não, isso é simbólico. Quer dizer que Jesus tem a mesma majestade do Pai, ok? Por direita do Pai, entendemos a glória. Olha aí, tá vendo? Tudo que eu estou falando está no catecismo. A glória
Parágrafo 663, tá, gente? Isso tudo que eu estou falando, vocês podem ler depois, ok? Entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus, antes de todos os séculos, como Deus e consubstancial ao Pai, está no nosso credo, né? Se sentou corporalmente depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. O que o catecismo está ensinando, gente? Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 11. Ele está dizendo que agora, antes de Jesus vir, ele era o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o único Filho de Deus. Só que Deus não tinha um corpo, agora não, agora Jesus tem um corpo. O Pai não tem corpo e o Espírito Santo não tem corpo. O Filho tem. Ele se encarnou como homem. Então, Jesus, quando ele volta para o Pai, ele volta como homem, como Deus e como homem. Entendeu? É isso que o catecismo está ensinando. Jesus ele não perde a parte humana dele porque ele voltou para a Trindade, não. Agora, a Santíssima Trindade tem lá alguém que é Deus, mas que também é homem. Não sei se você entendeu. Antes não. Antes Jesus era o Verbo. Tá? Não tinha corpo. Tá? Não é corpo físico. Né? Claro que Jesus não tem um corpo físico. Né? Ele assumiu uma carne humana, mas depois da ressurreição, o corpo dele já não é mais um corpo físico, é um corpo glorioso. Mas esse corpo é o corpo que subiu para Deus e que está à direita do Pai. Entendeu? Então Jesus tem um corpo glorificado, glorioso, mas tem um corpo. Ele não é só um espírito, ele tem uma natureza humana glorificada, gloriosa, mesmo voltando para a glória do Pai, que a gente diz, né, simbolicamente, como a direita do Pai. Ok? É isso que quer dizer, então, Jesus está sentado à direita do Pai. É isso que quer dizer. Que Jesus agora, com seu corpo glorioso, ele volta para a sua majestade divina. Ok? É isso daí. Por isso que ele fala aí, ó. Jesus sentou corporalmente depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. É o que São Paulo fala lá na Carta aos Coríntios, capítulo 15, ok? Mas isso não podemos interpretar isso ao pé da letra, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai entender isso como uma coisa daqui da Terra, tá? Como já expliquei. É uma coisa espiritual, tá bom? Todas as coisas de Deus não podem ser entendidas ao pé da letra. São Paulo já fala isso. A letra mata, mas o espírito é quem vivifica. Então, as coisas de Deus a gente tem que entender, tá? Espiritualmente, não com a nossa cabeça daqui da Terra. A vida aqui, gente, é uma vida no além, é uma coisa sobrenatural. Céu, inferno e purgatório são realidades que ultrapassam a nossa inteligência, porque são coisas além da nossa imaginação, sobrenatural. Aqui não, aqui nós estamos convivendo com coisas naturais, que você pode ver, tocar. Lá não. Na outra vida, por isso que eu falo, uma vida eterna, uma vida que a gente. São Paulo chega a dizer que não tem explicação para a gente poder falar. Entendeu? Porque é totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Ok? Então, São Paulo explica isso muito bem lá na Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ok? O parágrafo 664 diz assim: o sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias, porque né, Jesus veio para quê? Para inaugurar o reino do Messias que os judeus esperavam lá desde Abraão. Infelizmente, os judeus não aceitaram e não aceitam até hoje, né, aquele grupo ali de Israel. Né? Muitos judeus se converteram, mas muitos não se converteram. Mas Jesus é o Messias prometido desde lá do Antigo Testamento, as profecias né, dizem isso. Realização da visão do profeta Daniel no tocante ao Filho do Homem. A ele foram otorgados o império, a honra, o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7,14. Olha aí, uma das profecias de Jesus que se cumpre, tá vendo? Então, o reino de Jesus, desde o momento que ele volta para Deus, já está acontecendo. Claro que não em plenitude. Aqui, gente, é aquilo que eu falei. Estamos no tempo da misericórdia, no tempo da igreja.
até Cristo voltar. Aí, quando Cristo voltar, vai encerrar a história da humanidade. Aí o reino de Deus vai ser pleno. Né? O reino de Deus já está no meio de nós, de Jesus. Mas ele não está completo, não está pleno, porque aqui, né, existe uma coisa chamada pecado. Existe o mal ainda. Quando Jesus voltar, ele diz que vai acabar tudo aquilo que é de mal, até a morte, ele fala. A última coisa que vai ser destruída na vida dele é a morte. Então aí sim, aí o reino de Deus vai ter sua plenitude. Entendeu? A partir deste momento, os apóstolos se tornaram as testemunhas do reino que não terá fim. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Por que os apóstolos? Porque Jesus fundou a igreja sob Pedro e os apóstolos, como eu já expliquei. Ok? Então, esse é o parágrafo 664. Os 665, 666 e 667 é resumo que eu vou pular, ok? Então, nós podemos pular para os 668, ok? Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. O que quer dizer isso, gente? Então, esse é um dogma da nossa fé, está lá no nosso credo, tanto no credo símbolo dos apóstolos, aquele menorzinho, quanto naquele credo maior, que nós chamamos de niceno-constantinopolitano, que é os dois primeiros concílios da igreja. Todos os dois credos, lembrando que o credo são 12 verdades de fé, que nós rezamos desde o primeiro século, que eu já expliquei, já fiz vídeo sobre isso. Então, o credo diz o quê? Que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos, ou seja, aqueles que estiverem vivos, quando Jesus vier, não é? E aqueles que já morreram. Todos serão julgados por Jesus. Ok? Então, vamos ver aí o que diz o parágrafo 668. Cristo já reina... Perdão. Ele voltará na glória. Cristo já reina pela igreja. Olha aí que interessante. Então, gente, o reino de Deus, ele já começou, como eu já falei. Por quê? É aquilo que eu já expliquei. Estamos no tempo da igreja. Desde o momento que Jesus subiu para o Pai e enviou o Espírito Santo, até o momento que ele vir, é o tempo da misericórdia. É o tempo, né, da gente poder buscar Deus e conseguir a nossa salvação. Então, Cristo já reina pela igreja. Por que pela igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. É a igreja que te dá os sacramentos. É a igreja que te dá o batismo. É a igreja que te perdoa os pecados na confissão. É a igreja que te dá a Eucaristia, que é o corpo de Cristo. Quando você precisa do casamento, é a igreja que te casa. Quando você está doente, é a igreja que te dá a unção dos enfermos. Então, é por causa disso. O reino de Deus já está acontecendo através, não em plenitude, no começo do reino, mas já está, né? Jesus já reina na igreja de Cristo, que ele fundou. Por isso a importância da gente ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Isso não sou eu que estou dizendo, São Paulo que diz lá na Carta aos Coríntios, capítulo 12. Então é importante você ser membro da igreja. Ah, eu sou católico, mas eu não frequento, né? Eu sou católico de boca, vamos dizer assim. Você nunca deve falar isso. Entendeu? Você deve falar, não, eu sou católico convicto da minha fé. Mesmo que você não seja praticante, o correto seria que todos os católicos fossem praticantes. Né? Mas, infelizmente, não é assim. Mas, pelo menos, que você seja convicto da sua fé. Porque você é um membro da igreja, pelo batismo, você é um membro da igreja de Cristo. Senão, não tem sentido você ser batizado. Gente, o batismo não é só uma coisa social, não. As pessoas acham que batismo, casamento, sacramentos, é igual essas festas do mundão aí. Gente, isso é coisa séria. Batismo te faz filho de Deus, irmão de Cristo e membro da igreja. Então, você não pode achar que você é um qualquer. Não, pelo batismo você faz parte da igreja de Cristo. E é isso que vai te levar para o céu. Você sabia disso? Você que tem um diploma, você pode ter 10, 20 diplomas na sua casa. Nenhum diploma seu vai te levar para o céu. Mas tem um diploma que você deve ter, né, na sua casa, para todo mundo ver. A sua certidão de batismo. Porque o batismo vai te levar para o céu. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Jesus falou isso.
Quem crê e for batizado será salvo. Então, no momento que você foi batizado, você já conseguiu a salvação. Claro que você tem que fazer a sua parte agora. Entendeu? Mas então, meu amigo, você tem que ser um católico convicto da sua fé. Infelizmente, hoje, por que os católicos estão diminuindo? Não é igual antigamente, que os católicos davam a vida pela igreja, morriam pela igreja. Hoje, não estão nem aí. Né? Igual a igreja aí está passando agora aí, né? na Nicarágua aí, o pessoal não está nem aí. Não reza, não pede a Deus, né? Pelos aqueles padres lá, bispos que estão sendo perseguidos, talvez já foram até mortos. Ó, não estão nem aí. Gente, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então não é para a gente só achar que a gente é católico de boca, não. Não é? Parágrafo 668. Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Romanos, capítulo 14, versículo 9. A ascensão de Cristo, olha, então Jesus é o Senhor dos mortos e dos vivos, então não tem exceção. Todos nós precisamos da salvação de Cristo, todos, não tem exceção. A ascensão de Cristo ao céu significa sua participação em sua humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é o Senhor, possui todo o poder nos céus e na terra. Está acima de toda autoridade, poder, potestade e soberania, pois o Pai tudo submeteu a seus pés. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículos 20 a 22. Cristo é o Senhor do cosmos, ou seja, do universo, ok? Isso aí está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 27 a 28. E da história. Nele, a história do homem e mesmo toda a criação encontram a sua recapitalização, Efésios 1, 10, sua consumação transcendente. Então, gente, Cristo, ele não é só o Senhor dos vivos e dos mortos, não. Ele é o Senhor de tudo, inclusive do mundo. A carta aos Colossenses chega a dizer, né, tudo foi feito por ele, para Cristo. Então, ele é o Senhor de tudo. Ele está vendo tudo. Ele não pense você que Jesus não está vendo, que Jesus está dormindo. Não está, não. Nunca pense isso. Ok? Deus, só que ele, vamos dizer assim, está vendo se as pessoas tomam jeito. Não é? Por isso, gente, que a gente deve procurar a nossa conversão, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Jesus pode vir a qualquer momento, ele não disse nem o dia nem a hora. Não faça especulações, porque você vai errar, porque ele não falou. Agora, você não sabe, pode ser daqui a 300 anos, mas pode ser amanhã. Ou, se ele não vier a você, você pode ir a ele amanhã, se você morrer. Então, ou Jesus vem a você, ou você vai a ele. E você está preparado? Então, Jesus é o Senhor de tudo, né? Dos vivos, dos mortos e também do mundo, do cosmos. Ok? E ele é o Senhor, né? E ele está acima de toda autoridade. Então, toda autoridade humana tem que estar submisso a Cristo. Por isso que na igreja, não é? Tudo tem que passar pelo aval de Cristo, não é? Inclusive do Santo Padre, do Papa, dos bispos, tudo tem que ter o aval de Cristo. E também as autoridades também humanas também, civis, tudo tem que... É por isso, gente, que ninguém pode querer ser Deus, fazer leis que não são de Deus. Por que a gente insiste tanto com esses políticos aí para não ficar aprovando essas leis contrárias a Deus? Porque Deus está acima deles. Então, se eles querem dar um de Deus, ficar aprovando coisas que Deus proíbe, depois vai ter que acertar as contas com Deus. Entendeu? Aí depois vai chorar na cama, que é lugar quente. Ah, por que né, tá aparecendo aí doença disso, doença daquilo, né? É Covid, é varíola de macaco, é isso, é aquilo. Mas por quê? Porque o homem quer ser Deus, quer tomar o lugar de Deus. Quer fazer leis que Deus proíbe, Deus não quer que faz. Então o homem quer. Não é verdade? Quer ser Deus. Se colocar no lugar de Deus, aqui está bem claro. Só existe um Senhor, é Cristo. É Ele é quem manda. Gente, não adianta. Ou você faz a vontade de Deus, ou, desculpa a expressão, você vai se estrepar na vida.
Entendeu? Ou você serve a Deus, né? Segue a Deus, ou realmente você vai ser infeliz. Ok? Infelizmente é assim. Esse é o parágrafo 668. O 669 diz assim: como Senhor, olha que o catecismo fala várias vezes essa palavra, hein? Como Senhor, Cristo é também a cabeça da igreja. Olha aí, tá vendo? A importância da igreja. Que é o seu corpo. Olha aí. Isso está lá em Efésios capítulo 1, versículo 22. Tá vendo? Então, a igreja é o corpo de Cristo. Elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente a sua missão, ele permanece na terra em sua igreja. Olha aí. Então, por que Cristo permanece na sua igreja? Por quê? Por causa dos sacramentos que eu já falei. Gente, quando o padre te batiza, é o Cristo que te batiza. Quando o padre perdoa os nossos pecados, é Cristo que nos perdoa. O padre não tem poder de perdoar ninguém, gente. O padre é um ser humano. Entendeu? Ele perdoa ali, ele está ali na pessoa de Cristo. Então é Cristo que te perdoa, é o sangue dele que te perdoa. Quando você se casa, é Cristo que te casa. Entendeu? Quando você recebe a Eucaristia, você está recebendo o corpo, sangue do próprio Cristo. De quem? Do sacerdote, que também representa o Cristo. Então Jesus ali, ele está na pessoa do sacerdote, celebrando a missa, e ele está ali nas espécies do pão e do vinho. Então por isso que o catecismo diz aqui, que Jesus está no céu, mas ele também está na igreja. Claro, vamos dizer assim, espiritualmente. E na Eucaristia, fisicamente. Seu corpo, sangue, alma e divindade. Ali não. Ali não é espiritualmente, ali é fisicamente. Você recebe realmente Jesus no seu coração. Entendeu? A redenção é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Por que a igreja católica não acabou ainda, gente? Porque o Espírito Santo não deixa. Gente, a igreja católica, humanamente, era para ter acabado há muito tempo. Por causa de brigas fora dela e dentro dela. Não estou falando só de pessoas de fora, não, que deixaram a igreja. Não é só isso, não. Né? Pessoas de dentro da igreja também já podiam ter acabado com a igreja. Papas, bispos, padres. A igreja não esconde isso. A igreja não teve papas santos, só santos, não. Houveram papas indignos. Bispos, padres, que já podiam ter acabado com a igreja. Por que ela não acaba? Primeiro porque Jesus falou, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas porque o Espírito Santo está nela. Não deixa que ela acabe. Porque sabe que onde tem ser humano tem erro. Ok? Mas e a parte divina dela, que é o sacramento? Se não tiver igreja, não tem sacramento. Eu falei aqui na última aula. Se não tiver padre, não tem missa. Se não tiver missa, não tem Eucaristia. Então não tem o corpo de Cristo. Aí não tem batismo. Se não existisse a igreja, não teria batismo. Como é que você ia para o céu? Se Jesus fala que precisa do batismo. Você não teria Eucaristia, confissão, nada disso. Como não tem nas outras religiões. Esse é o perigo de você largar a igreja católica. Que lá não tem sacramento. Não. Nenhuma religião tem sacramento. Entendeu? Então, esse é o perigo de você deixar a igreja para ir para outra religião. Entendeu? O reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja. Já expliquei. Germe e início deste reino na terra. Ou seja, germe quer dizer o quê? Semente. É o começo do reino, que será pleno na segunda vinda de Cristo. Tá bom? Esse é o parágrafo 669. Último de hoje, gente. 670. Desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou em sua consumação. Olha aí, né? Então, Jesus pode voltar a qualquer momento. Porque desde o momento que ele foi para o Pai, ele pode retornar a hora que ele quiser. Já estamos na última hora aí. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18. Olha aí. Por quê? Porque é a nossa chance de salvação. Quem não se salvar agora, não se salva mais.
até ou Jesus voltar ou você morrer. Uma dessas duas coisas. Entendeu? Por isso que fala aqui que é a última hora. É a sua chance de você se salvar. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós. Aí, tá vendo? E a renovação do mundo. Renovação do mundo. O mundo não vai acabar. Isso é uma coisa que a igreja ensina. O mundo não vai ser destruído. Mas não fala lá que vai ser destruído pelo fogo? Isso é simbólico. Eu também pensava assim. Que o mundo ia ser destruído pelo fogo, mas não vai. Deus não destrói a sua obra, gente. E a Bíblia fala que o mundo é bom. O que estragou o mundo foi o pecado. Então, a Bíblia fala que ele vai ser renovado. E o catecismo fala a mesma coisa aqui. A renovação do mundo está irrevogavelmente realizada e, de certo modo, já está antecipada nesta terra. Pois já na terra a igreja se reveste da verdadeira santidade, embora imperfeita. Isso está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. O reino de Cristo já se manifesta sua presença pelos sinais milagrosos, Marcos 16, 17 a 18, que acompanham o seu anúncio pela igreja, Marcos 16, versículo 20. É tudo aquilo que eu já expliquei, gente. O reino de Deus já está no meio de nós, já começou. Ele só não é perfeito ainda. Por isso que fala aqui, embora ele já está no meio de nós, imperfeito. Por quê? Ele só vai ser perfeito quando Jesus vier, porque aí vai acabar o mal. Porque nós ainda temos o mal no mundo. Mas também nós temos o quê? Os meios para a gente conseguir a salvação, a santidade. Por isso que ele fala aqui, pois já na terra a igreja se reveste de verdadeira santidade. Então, o que quer dizer isso? Os meios que a igreja nos dá para a gente poder se santificar. Primeiro é os sacramentos, que eu já expliquei aqui, já falei deles aqui, não é? E tudo aquilo que a gente pode fazer para se salvar. A oração, não é? As penitências, não é verdade? Por que a igreja canoniza os santos? Por que os santos alcançaram a salvação? Porque eles viveram de acordo com a vontade de Deus nesta vida e depois alcançaram o céu. Então, se eles conseguiram, a gente também consegue. Muita gente pensa que santo é só padre, bispo, freira, não é verdade? Não, gente, tem muito santo que eram pessoas comuns como nós. Não era padre, não era nada. Entendeu? Tivemos santos leigos, tiveram santos que eram até escravos. São Benedito era escravo. Santa Baquita era uma escrava. Santa Perpétua e Felicidade era escrava. Gente, o santo não é só padre e bispo, não. A gente acha que é isso. Só os santos é só quem é padre, bispo e freira. Não. Todos nós temos que ser santo para entrar no céu. Já expliquei isso aqui. Então você tem que fazer a sua parte, para depois, quando você morrer, se Jesus não voltar, ou ele volta, você vai para ele. Aí você poder depois receber o prêmio, né, a sua salvação. Entendeu? Por isso que por que a gente faz penitência? Por que a gente reza? Para a gente conseguir, não é, o perdão de Deus e conseguir a santidade e depois ir para Deus, ir para o céu. Senão, para que a gente vai rezar? Né? Para que a gente vai na missa? Para que a gente tem os sacramentos? Justamente a gente busca por causa disso. Busca, né, a santidade, mesmo com os nossos pecados. Deu para entender? Então, gente, nós paramos aí no parágrafo 670. Na próxima aula, nós vamos continuar aí no parágrafo 671. Ok? Aí nós vamos continuar esse mesmo assunto, ok? Que fala o quê? Na próxima aula, o assunto será que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Aí fala da segunda vinda de Cristo, né? Que muita gente nem acredita, né? Será que Jesus vai voltar mesmo? Vai voltar. A igreja ensina isso, ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Continuo pedindo, como sempre peço, a tua inscrição, ok? Compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas. Deixe os seus comentários aí para a gente poder alcançar o maior número possível de pessoas, ok? Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.